Amém. Shalom, Donai, graça e paz, igreja, querida e amada. Amém. Amém. Shalom, Donai, graça e paz, igreja. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua saúde, as tuas finanças, o teu casamento. Amém, querido? Interessante que tem umas 3 semanas que eu estou escrevendo sobre santificação e paz. Né? Aí quando eu fui olhar o tema do aniversário da igreja, é paz e santificação. Isso não é coincidência. Diga, não é coincidência. Não é coincidência. É o alinhamento do Espírito. Amém? Abre sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 17, por favor. 12. Eu ia pregar outra palavra, não está na semana de da igreja, nada mais sugestivo do que o próprio tema da semana do aniversário da igreja, viver em paz. Hebreus 12, do 14 ao 17. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Santo é o teu nome, Jesus. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim: seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum tipo de impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não alcançou o lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Puxa a cabeça, feche seus olhos para orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade de te louvar. Nós estamos aqui na tua casa, junto com os teus filhos, Pai, nossos irmãos, e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos entenda, nos faça entender, Senhor, a viver a tua paz, a paz que o mundo não tem. Assim seja, em nome de Jesus. Que essa paz semente pode ser multiplicada em 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Se assente, por favor. Queridos, o escritor de Hebreus, ele vai dizer justamente sobre seguir a paz para todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. O processo de viver em paz, seguir a paz, vem da palavra grega diokó, que quer dizer capturar, perseguir. Quando ele fala assim, siga a paz, persiga a paz. Não simplesmente tenha, mas busque ela. Sabe algo que você precisa muito na sua vida? Algum benefício, um casamento, um carro, né? Um carro, uma casa, uma esposa, um esposo, a salvação do marido. E você faz o quê? Você ora, você persegue aquilo. Diokó. Persiga essa paz. É isso que estou te falando. Persiga a paz. Não só busque, mas persiga ela. Vá ao encontro dela. Busque ela de maneira veemente. Sem a qual ninguém verá a Deus. O interessante no texto, quando o escritor de Hebreus vai falar, para mim quem escreveu foi Paulo, tudo bem? Alguns acreditam que foi um discípulo de Paulo, também concordo, talvez seja um discípulo de Paulo, mas para mim quem escreve Hebreus é um sacerdote, porque ele fala sobre o ofício sacerdotal. A carta aos Hebreus é uma carta escrita aos judeus hebreus, aos filhos de Abraão, que se converteram a Cristo. Hoje a maioria dos judeus não são convertidos ao cristianismo, mas em específico, o escritor de Hebreus está escrevendo para os cristãos salvos em Cristo Jesus. E ele fala justamente sobre Esaú. Esaú tinha algo e ele abriu mão desse algo. E isso perturbou a sua mente. E ele perdeu o seu direito de primogenitura. Ele diz assim: não seja profano como Esaú. Não venda a sua paz. Não venda o que é seu. Não troque o seu estado de paz por nenhum dinheiro, por nenhum benefício. O que Esaú fez? Por conta de uma comida, um guisado de carneiro. Ele come para vender aquilo que era dele. E isso mexeu com ele. A paz. Quantas pessoas trocaram o seu estado por um Cristo de paz por um momento de prazer? Davi trocou o seu momento de paz por um momento de terra, um momento de prazer. Isso trouxe consequências para ele. Esaú, a versão de profano, porque ele trocou o que era direito dele por um momento de prazer, e ele perdeu a sua paz. E a Bíblia nos ensina pela sua palavra: não troque a sua paz.
Não venda a sua paz. Não perca a sua paz. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. O apóstolo Paulo vai escrever a igreja em Roma assim: se possível, como depender de vós, disso, se possível, se depender de mim, tem de paz com todos os homens. Se depender de você, meu irmão, tenha paz com todos os homens. O que significa isso? Se há algo que está ao seu alcance, se você pode chegar e desfazer algum mal entendido, alguma ação que foi maligna, algum atrito de uma pessoa para com outra, faça o possível. O interessante é que a gente trabalha com terapia. Paulo também trabalha com terapia. Se você não sabe, a irmã Paula é terapeuta. Se precisar, tem que procurar ela. Eu também trabalho com terapia. Estou fazendo outra agora. A gente não consegue parar de estudar. Mas Deus seja louvado. Tudo é para a glória de Deus. E quando a gente vai tratar pessoas com problemas de depressão, de ansiedade, síndrome de pânico, na grande maioria das vezes foi algum relacionamento que foi rompido, alguma ação do passado mal resolvida, algum tratar pessoal, interpessoal que não foi bem feito. Isso está tirando a sua paz. Então, quando Paulo ele fala em Romanos capítulo 12, 18, se depender de você, meu filho, faça. Busque, persiga, vá ao encontro, pegue e arranque para que você possa ter a sua paz. Diogo, vá até ele e busque essa paz, persiga essa paz, siga ela, faça o possível. Eu já estava falando com uma pessoa, a pessoa falou assim: pastor, uma pessoa me falou isso, me falou aquilo, falou mal de mim, me xingou. Eu falei: o que você fez, meu filho? Ele falou: eu abençoe. Eu falei: Deus te abençoe. Ela levei de volta, não sei por quê. Não é porque ele é bruto, não, é para entender. A pessoa xingou ele todo dia, você botou de ele. Ele falou: você está me amaldiçoando, eu te abençoe, irmão. Aleluia! Demorou 3 dias, a pessoa ligou para ele, vem cá e fala: pediu perdão, chorou, abraçou. Eu falei: se você falasse ao contrário, o resultado também seria ao contrário. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra, seria a paz com todos. E siga a paz. Faça o possível. Quando ele fala o seguinte: se possível, se depender de você, faça, siga a paz. Vá, busque e persiga. Eu conversei com outra pessoa, a pessoa falou comigo: pastor, uma pessoa me ligou no meu tempo. Eu descarreguei. Eu falei: você poderia segurar. Dá vontade de falar, irmãos? Dá. Quando nós somos afrontados onde nós não queremos, dá vontade de falar. Quando nós somos afrontados, onde nós somos fragilizados, expostos, dá vontade de falar. Quando mexe naquilo que a gente ama, dá vontade de falar. Mas entenda algo: aquilo que você fala, aquilo que você faz, o tempo, a tua alma, a tua paz vai requerer isso. Sempre se lembre de Esaú. Esaú estava em paz. Ele estava em paz. E ele vendeu a sua primogenitura por um momento de prazer. Por um descarregado. Ele estava cansado. Ele chegou do campo cansado, suado. O irmão falou: você quer? Ele estava: não quer. Ele dá logo sair, toma. Ele quer ser dele? Então você dele. E ele vendeu. E a Bíblia chama de profano. Sabe por quê? Porque minha palavra, ele foi com lágrimas e pediu perdão. Mas ele não se arrependeu. Ele não alcançou a graça. Quantos de nós estamos na igreja? Quantos de nós estamos no culto chorando? Mas não alcançamos a graça porque nós não nos arrependemos. Volta o texto, você vê. Vamos voltar para Romanos capítulo 12. No versículo 17, versículo final. Querendo herdar a bênção, foi rejeitado Esaú, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Ele não achou lugar de quê? De arrependimento, mas ele estava o quê? Chorando. Senhor, eu vendi o que era meu, e agora eu quero de volta. Deus, eu não sei arrepender. Quantos de nós, irmãos, choramos no culto? Choramos quando nós estamos até orando, até na palavra, mas o nosso coração verdadeiramente não se arrepende. E pecado não confessado é um pecado que vai te culpar amanhã. Ele vai te condenar amanhã, ele vai te cobrar amanhã. Um ato feito errado, errôneo, de pecado, ou contra alguma pessoa que também é pecado. Não confessado, não abandonado aquele pecado, não gerando um arrependimento verdadeiro, genuíno, isso vai te cobrar amanhã uma culpa.
passagem. Aleluia. Vamos lá, Romanos 12, vamos ver do 9 a 18. A palavra sempre é boa. Nós lemos o 18, vamos ver os versículos anteriores. Vamos fazer a exegese do texto. Romanos 12, a partir do versículo 9. O que Paulo fala antes, se depender de vós, faça? Olha o que ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, tá vendo? Abençoe, mas não amaldiçoeis. Aleluia, glória a Deus. Alegrai-vos com quem se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens, e se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Você entendeu o porquê? Não pague mal por mal, não amaldiçoe ninguém, não fale mal de ninguém, não crie briga, abençoe aqueles que precisam, compartilhe com aqueles que não têm. É isso que Paulo está falando. Ao invés de você ter problemas pessoais, ao invés de você ter rusgas, brigas com seu irmão, faça o oposto. Pastor, qual o problema da igreja? A própria igreja. Se a igreja entender que a palavra de Deus precisa ser vivida como ela é, a igreja é santificada. Porque quem santifica a igreja é a palavra. Se nós vivemos da palavra, os irmãos são santificados. Talvez eu pregando aqui, você lembrou de várias pessoas que você tem problema. Várias pessoas que você discutiu, já brigou, já xingou, já não fala mais, nem vai lá na cara. E Deus está dizendo para você: é tempo de se consertar, de se corrigir, de se purificar, de se santificar, de ter paz interior. Toda vez que está conversando com alguém, fazendo uma análise, terapia, você lembra de alguma coisa, de uma situação, e começa a fazer a terapia, ressignificar a pessoa. Pastor, lembrei de mais uma coisa. Não, lembrei de mais uma coisa. Lembrei de outra. Sabe por quê? Porque quando a gente para querer se limpar, tudo que está sujo não presta mais em nós, a gente não mais aceita. O cheiro não cabe mais, aquela roupa não cabe mais, porque eu quero ser limpo. Pastor, eu não estou preso, porque eu ainda estou preso àquelas lamentações do passado, de um relacionamento rompido, de questões interpessoais mal resolvidas, porque você não quis trocar roupa, você não quis se limpar e se purificar, irmãos. Eu tenho que querer. Diogo, siga, vá atrás, busque, faça, até encontrar a paz e a santificação, sem a qual você e eu não podemos ver a Deus. No mesmo texto, já preguei aqui sobre esse texto, ele vai dizer assim: para que a raiz da amargura não vos prive da graça de Deus. Se você estiver privado da graça, você também está privado de não receber o perdão de Deus. Se eu estou distante da graça, eu também não tenho perdão. Se eu também não tenho perdão, eu também não tenho a minha purificação. Eu também não tenho salvação. Eu também não tenho salvação. Deus nos chama apenas para vivermos em paz. A paz se o mundo não tem. Você sabe quando um ser humano é reconhecido como um filho de Deus? Você sabe quando uma pessoa é reconhecida como um filho de Deus? Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que vivem em paz, porque esses são chamados filhos de Deus. Não quero brigar, não quero discutir. Estou indo, licença. Você opa, licença, não deu para mim, tchau. Quando você estiver mais calmo, eu falo porque eu já fui bruto, já briguei muito. Eu era daqueles que me levavam já foram para casa. E para mim, alguém falar e baixar a voz e sair, é porque Deus está me transformando. Não é que Ele me transformou, não, Ele está me transformando. Eu estou em processo, assim como vocês estão em processo.
A Bíblia fala em entrevista que ele começou a obra e a Bíblia você vai concluir tudo isso voltar. Então estou no processo, estou no reforma. Interditado para reforma. Assim, na minha aula. Se você é filho de Deus, você é pacificador. Você não briga, você não xinga, você não fala mal das pessoas. Se você sabe que alguém está falando mal de alguém, eu não vou seguir essa conversa. Esse telefone sem fio eu não vou passar. A não ser se ele faz restauração, para certificação, para tratamento. Rapaz, eu falou, vamos lá na casa dele. Não está bem não. Vamos lá. Aí você pode falar dele. Ou o pastor Marcos está lá, está limpado. Vamos lá procurar ele. O pastor Marcos está indo para a igreja, vamos conversar com ele. Eu vi ele pintado na rua, eu vi ele brigando na rua, vi o cara me chamar ele para conversar, vamos orar. Aí você pode falar. E a motivação é o quê? Tratamento. Não é fuxicamento. Deus nos chama para viver essa santificação. E precisamos perseguir e buscar essa promessa. Jesus fala aí em João 14, versículo 27, a minha paz nos dou. Deixo a minha paz, o mundo não tem. Só quem tem são os filhos de Deus. Amém. Eu pergunto a você, você consegue ter paz? Você consegue dormir em paz? Colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu estou em paz. Não tenho inimigo, não tenho pessoas que eu odeio. E eu não sei de ninguém que raiva. Se souber, talvez tenha. Talvez você tenha alguém que pode dizer, isso é normal. Mas se você souber, passe para o Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E Jesus sabia a pessoa que era mostrar que tanto tratado. Eu vou fazer diferente, vou passar, vou falar, dá bom dia. Tudo bom, como é que vai, filha? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, boa tarde, como é que vai? Como eu seu filho aqui? Ele está. Aí você vai falando, a pessoa diz, essa pessoa é ruim, se não me fala. Vai amansando, né? Já viu como é que amansa o cavalo? Primeiro você vai passando a mão sobre ele, para tirar as costas, quer dizer? Você vai passando a mão dele, vai passando a mão dele. Depois você pega um saco, coloca uma lomba nas costas dele e vai passando sobre ele, para ele perder a sensibilidade da mão. Aí quando você passou a mão aqui, né, na lombada dele, e passou aqui nos quartos dele, e ele está mais dando coisa, você encosta nele, e coloca sobre ele nele. Depois você pendura nele. Ele não pulou, depois você monta nele e encosta o seu tronco, o seu tronco no pescoço dele. Depois você sela ele. São processos. Tem pessoas que precisam ser amassadas, porque sua alma também está ferida. Uma pessoa alterada é uma pessoa de alma ferida. Uma pessoa que não tem paz é uma pessoa de alma ferida. Uma pessoa tribulada, também quieto demais é uma pessoa de alma ferida. Não fala nada, não está vendo. Tem que falar uma coisa. Esconde demais, guarda demais. Não pode ser nem tanto, nem tão pouco. Tem que ter um. Tudo é usado. Por isso que Jesus fala assim, a palavra é temperada com sal. Meus irmãos temperam com sal, não sal da criança, vai com sal. É melhor. Marinho, sal, salzinho marinho. Meus queridos, viver a paz de Deus, viver o dever de Cristo, a paz de Cristo, o cheiro de Cristo, a pacificação de Deus sobre nossas vidas. Um texto que eu amo, eu falo muito desse texto aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Ele vai dizer assim, que a paz de Deus seja juízo sobre nós. Toda vez que eu tenho algum problema a ser resolvido, alguma questão, a paz de Deus me cobra. Ela me julga. Você tem isso para resolver. Você foi grosso com fulano. Você foi grosso com seu filho. Já não tem em casa. Você foi grosso com sua esposa. Você foi grosso com seus filhos. Você tratou a sua mãe, os seus irmãos. E eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão. Eu não tenho dificuldade. Me perdoe. Não é que você me perdoe. Dizem que mulher não é. Então por isso que ela não pede perdão, é igual. Dizem que mulher não é. Por isso que ela não pede perdão. Brincadeira. A forma dela pedir perdão é diferente, né? Ela encontra amor, como é que vai, abraça. Ali é o jeito dela, mas está pedindo perdão. Né? Faz uma comida gostosa, leva o marido para passear, né? Sai, né? Fica mais forte, mais carinhosa. É a forma de pedir perdão. Não é assim, mulheres? Não é assim, Adriana? A mulher casada é assim, não? Pois é, a maioria conhece assim. É assim, não, Adriana? É a sabor, perdão, sabor, perdão. Verdade. Mas
Mas, enfim, mas é a forma, são leituras, são linguagens de amor, linguagens de perdão. Isso não quer dizer que não é pedir perdão. Também é pedir perdão. A gente está brincando. Mas, queridos, a parte de Deus tem que julgar nossos sentimentos, sensações, reações, motivações, pensamentos, intenções. E a parte de Deus tem que falar se você está bem ou você não está bem. Se você fechar os olhos agora e falar assim: Deus, fale comigo, como eu estou. Faça isso agora. Feche os olhos. Vai começar ali. Vamos fechar os olhos. Pergunte a Deus: Deus, eu estou em paz. Tem algo em mim que o Senhor quer que eu tire? Tem algo em mim que o Senhor quer que eu deixe de fazer? Algum pecado a ser confessado? Alguém a perdoar, a ser perdoado? A deixar de agir por impulso? A deixar de agir pelas minhas impulsões, as minhas emoções? E agir pelo teu Espírito? Parar de fazer, deixar de fazer ou voltar a fazer algo que te agrada. Abra os seus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou individualmente com cada um. Sabe por quê? Porque Deus, Ele fala sobre tudo e sobre todos. Ele é tudo em todos. Amém. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quantas palavras, quantos comportamentos, quantas falas, quantos atos. Deus nos chama a viver um tempo de arrependimento, um tempo de mudança. Mesmo quando você está certo, se você se alterou, se exaltou, você tem razão. Mesmo quando você está certo, você usou um tom a mais, você já perdeu sua razão, perdeu sua paz. E Deus nos chama, queridos, para viver um tempo de santificação pela palavra. O Senhor de Provérbios vai dizer que a palavra dura, ela faz o quê? Ela aumenta ainda mais a raiva. Mas a palavra mansa, ela esfria a força. Provérbios capítulo 15. Quanto mais duro você é, mais você instiga o seu irmão a ser feliz. Quanto mais manso você é, mais você acalma o fogo, a ira do coração do seu irmão. Eu um testemunho que eu falei para vocês. A pessoa xingou o outro, a pessoa falou: não, eu te amo, te abençoo. Faça isso. Quando a pessoa aumentar a voz com você, abaixa a voz e fala assim: Jesus te ama, você está precisando de alguma coisa, eu posso orar por você. Vamos orar comigo, cara. Abraça a pessoa vai ficar sem reação. Fala: irmão, eu te amo. Os irmãos falam assim: pastor, o senhor bate a sopa. Eu falo assim: você está errado, eu te amo. Me abraço. Pastor, você fez algo que eu não gostei, me feriu. Ô meu irmão, me perdoe, mas foi verdade. Eu continuo te amando. Vem cá. Você fala: você está errado mesmo, não. O que eu falei não é mentira, é verdade. Eu juro, o que eu falei não é verdade. Mas me perdoe, mas é verdade. Eu te amo. Como é que o pai trata o filho? Exortando, disciplinando, orientando, castigando, mas amando. Nunca falar com o filho, odiou o pai a vida toda porque o pai deu uma disciplina para ele. Depois de tornar adulto, ele entendeu aquilo que foi necessário. Aquilo que eu não sei quem sou. Talvez gerou algumas feridas, gerou alguns traumas. A letra do tipo da correção. Mas também tornou ele mais forte. Porque o que não te mata te torna mais forte. O que não te destrói te torna mais forte, se chama resiliência. Deus tem chamado nos chamado para nós vivermos em paz. Eu não sei quem tem roubado a paz. Algum pecado, algo que você comete, que sai do contexto de Deus. Algo que você faz que sai do entendimento de Deus. Algo que você fala que machuca o coração de Deus. E dê na hora. Deus está em todos os lugares. Ele sabe o que é o meu coração. Ele sabe o que é o meu coração. Ele sabe o que eu faço de certo.
o que você faz de certo. Ele sabe o que eu faço de errado. Ele sabe o que você faz de errado. Pastor, o que eu tenho que fazer? Confessar, abandonar e viver em paz. Glória a Deus. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança o quê? Misericórdia. Nós falamos sobre o juízo de Deus, o julgamento de Deus, e de fato existe o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, ele perdura enquanto há desobediência. Depois que abandona o pecado, não tem mais juízo. Isso é lindo. Quando nós deixamos o pecado, não tem mais julgo. Isso é lindo. Porque Deus falou para a mulher pecadora, vai, não peques mais. Ou seja, o que você fez no passado não tem julgo, mas você está livre. Ah, pastor, é mentiroso, não ligo mais, você está livre. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aqueles que andam segundo a carne, o pecado, que continuam no pecado, mas aqueles que andam segundo o Espírito, vivendo em Deus, se arrependendo em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, para dar ao vosso coração. Filipenses 4, 7. Se a paz de Deus estiver sobre o coração, ela vai guardar ele, ela vai blindar ele, e não há nada melhor do que o nosso. Um dia que eu vi a pessoa perguntando para outra se você ganhasse R$1 milhão, eu ia ficar feliz. Se você ganhasse 10 milhões, eu fiquei muito feliz a viajar. Se você acordar amanhã, como é que você vai estar? Normal, feliz, mas sem um empolgação. Mas se você ganhar 1 milhão ou 10 milhões e outro dia morresse, do que vale? Se você não acordou paz, se você não tem paz. O problema do dinheiro, Deus, o amar o dinheiro, é Deus, você pode ser rico, você pode ser milionário. O dinheiro ele só não pode ser o teu Senhor, ele tem que ser o teu servo. O meu dinheiro tem que ser o meu servo, tem que mandar Deus, você vai fazer isso, isso e isso. Eu não posso ser assim com Deus, eu tenho que trabalhar, tenho que viver, mas meu dinheiro não vai acabar, não. Aí eu sou servo do meu dinheiro, não posso. É o que eu faço. O interessante é que Jesus, nem o diabo, Satanás, ele chama o Senhor. Só o dinheiro, não. Ele chama o valente, o nosso adversário, o diabo, o demônio, o destruidor, o devorador. Mas quando se trata de dinheiro, ele chama de Senhor. Você não pode servir a dois? Porque neste século o dinheiro tem tomado o coração das pessoas. Dinheiro para casar, dinheiro para comprar moto, dinheiro para comprar um carro, dinheiro para ter mais comida, dinheiro para comprar roupa, dinheiro para pagar vida, dinheiro, você começa a gastar dinheiro. Aí você se torna o quê? Servo do dinheiro. Mas por que você está falando isso? Porque ele rouba a tua paz. Mas o dinheiro tem que ser teu servo. Ele tem que servir, tem que servir. Eu uso ele para fazer o que eu quero, para misturar, para fazer, para comprar as coisas que eu quero, mas eu não vou viver em função dele. O problema é quando o dinheiro se torna do Senhor. Aí Jesus sabe, não pode servir ao Senhor, Mateus 6,24. Ou você agrada a um, ou você agrada ao outro. Vocês entenderam? Porque não pode servir a Deus Senhor. Tem um dos homens do Zero da Fé que eu sou apaixonado pela história dele, de John Wesley. John Wesley, certa vez, embarcou para. Ele morava na Inglaterra, ele foi para os Estados Unidos. No caminho teve quase uma frase. Tinha um grupo de cristãos com ele chamado os Moráveis. E eles moravianos, eles eram da Alemanha. E John Wesley ficou com ele, um jovem ainda, ele não era casado, ele era um jovem pregador, evangelista. Ele pregava uma milhares de pessoas na faculdade de Oxford, nas ruas da Inglaterra. Mas ele teve medo. Ele perguntou para os moráveis, as crianças ficaram com medo? Ele falou, não, as crianças não ficaram com medo. E as mulheres mais histéricas, não, as mulheres também não ficaram com medo. Mas por quê? Porque nós confiamos em Deus. Nós não temos medo da morte. E o líder dele perguntou assim, mas você
conhece Jesus, ele falou assim: eu conheço. Ele é meu salvador. Ele me salvou. Ele perguntou de novo: você conhece Jesus? Sim, eu conheço. Eu espero que ele tenha morrido por mim. Hoje, quando volta da Geórgia para a Inglaterra, ele fala assim: eu preguei para as multidões. E quem vai pregar para mim? Faltava o que no coração dele? Quem faltava no coração de Wesley? Paz. Quantos estão aqui não sabem para onde vai? Quantos estão aqui e não sabem para onde vai? Se você morrer agora, você vai para onde? Não é porque você merece, não. Ninguém merece nada aqui. Vai começar de mim. Vai começar do pastor Tonso. Ninguém merece nada, isso é graça. Aleluia! Mas quantos estão em paz agora? Se abarrar de chorar e a minha piano está tudo dando, ainda tem que você fugir. E aí? Você vai para onde? Você tem certeza da sua salvação? Tem? Tem certeza? Se você não tem, tem que falar paz. É o que falta no coração de homens. Para mim, um dos maiores homens da história do mundo. Depois de Paulo, para mim, um dos mais pregou o Evangelho. Quer dizer, brigando um pouco mais além, né? Mas ele foi inspiração para a vida. Onde está a tua paz? Você consegue colocar a cabeça no travesseiro e paga? Pastor, eu compro e pago. Eu não roubo ninguém. Meu dinheiro é justo, é limpo, é honesto. Eu falo, eu não minto. Meu nome na rua está aí. Você consegue colocar a cabeça no travesseiro de paz? E já fala assim: rapaz, já está falando. Ao ponto de já falar o que fez com Jó. Jó era tão íntegro que já falou assim: também tem tudo. É rico. Ele não tinha um pecado para acusar Jó. Ah, Jó é isso, mas ele é orgulhoso, é soberbo, ele tem dinheiro, ele paga não, ele também tem tudo. E Jó perde tudo, Deus restitui ele em dobro de tudo. Oi, porque ele tinha paz. A minha paz não foi. Ele de pé, vamos orar. Aleluia, Deus. Desenvolvi muito essa palavra no sábado, no domingo, a paz, a santificação. Meus ministrados já há uns 3 ou 4 semanas sobre esse tema. Eu tenho escutado o Espírito de Deus falar comigo. Deixa Deus falar com você. Deixa eu te confortar. Feche os olhos, curve sua cabeça. Curve sua cabeça. Aleluia. Peça a Ele, diga: Deus, me dá a tua paz. Talvez o pecado, a vida impura, os olhos impuros, a intenção errada do coração tem tirado isso de você. Peça a Deus. Nenhum prazer desse mundo se compara com a paz que Cristo pode dar em nós. Nenhum prazer. Peça a Ele, Deus, me dá a tua paz. Isso que eu tenho feito não é do teu agrado. A minha maneira, a minha conduta, o meu caráter para com os meus pais, o meu caráter para com o meu cônjuge, o meu caráter para com o pastor da igreja, o meu caráter, Senhor, para com as discussões que eu tenho na minha casa, na minha família, com o filho, com o pai, com o esposo, com a esposa. Deus, muda a minha vida. Muda a minha maneira de ser, de agir, de pensar, de tratar, Senhor. Eu não quero ganhar vantagem de ninguém, eu não quero roubar ninguém, eu quero ser sincero, eu quero ser honesto, eu não quero mentir, eu quero viver a tua verdade, eu não quero que os meus pensamentos venham me acusar amanhã, eu não quero que a minha alma venha me condenar, mas que a paz de Deus seja juiz sobre o meu coração, sobre as minhas intenções e atitudes, que a paz possa me julgar. Se eu tenho paz no coração, é porque eu estou vivendo em paz. Estou pronto para viver e morrer em Cristo Jesus. Amém. E que você possa perseguir isso na sua vida. Pastor, é fácil? Não, não é fácil não. Você precisa se mover. Você
Você precisa ser aquele homem do passado, aquele velho mentiroso, aquela mulher mentirosa, aquele homem mentiroso, aquele ser mentiroso. Deus te chama para viver a paz. E a paz, ela habita sobre a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ela te dará paz. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. E que a paz de Deus possa reinar sobre você, e que eu e você possamos viver em paz. A paz que o mundo não tem, o dinheiro não compra, os artistas, os influenciadores não têm, só Jesus tem. Que Deus abençoe você, e que essa paz possa reinar sobre o meio e sobre o teu coração. Em o nome de Jesus, se você acredita, diga amém. Amém e amém. Louvado seja Deus, aplauda Jesus. Aí toda honra, aí toda glória, aí todo louvor. Que benção essa palavra. Deus tem me cobrado disso há muito tempo. Nós estamos vivendo tempos de muita guerra, de muita luta, de muita falta de paz. Engraçado que nós usamos muito versículo, né? O Brasil todo, inclusive, a gente não sabe nem de onde, como é, por que esse versículo. Diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas não é assim que começa esse versículo. Esse versículo, Jesus brada no ouvido dos discípulos: em mim tem a paz. Mas no mundo você só vai ter aflição. Porque o mundo te promete algo que não é verdadeiro. Mas Cristo pede, como o pastor pregou nessa noite, para você perseguir a paz. Busque a todo custo. Não canse de buscar a paz e nem dê descanso a Deus. É assim que ele fala lá em Isaías 62. Não se canse e nem dê descanso até que eu te ponha povo na terra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a graça, que o amor de Jesus seja de todos. Que uma noite de bênção, uma noite de paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a consolação do Espírito Santo seja com todos de hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus, então, Deus aplauda Jesus. Abraço o irmão, o parceiro, e até sábado, às 19 horas, em nome de Jesus. Paulo tem algo para falar, não sai. Paulo tem algo para falar com vocês aí. Boa noite, igreja. Irmãos, podem sentar um minutinho só. Gostaria muito da atenção de vocês nesse momento, amém? Quem está aí no fundo também, pede para mim que está na água. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, poderosamente. Que a graça soberana do Senhor seja com a vida de vocês. Amém? A palavra do Senhor.